Hoje nossa aula é de história e a gente vai falar sobre a passagem do tempo. Acredito que vocês conheçam esse barulho, certo? Mas o tempo não é contado só pelo relógio. Nós também temos o tempo contado no calendário. A passagem do tempo, ela pode ser psicológica, é o tempo que eu percebo ou que eu acho que está passando, e a cronológica, que é o tempo que eu consigo contar. Pode ser segundos, minutos, horas, dias, semana, meses, anos, décadas, séculos, milênios. Então, nós temos muitas formas de contar esse tempo. Mas não é de agora que esse tempo vem sendo registrado. Os egípcios, por exemplo, já faziam calendário para marcar as suas colheitas, as plantações, as épocas e estações do ano, principalmente, que poderia se trabalhar com essa agricultura. E não só os egípcios, muitos outros povos também faziam a utilização de calendários para isso, inclusive os indígenas. Então, aqui é uma representação de calendário indígena, coloca as estações do ano e cada produto que poderia ser plantado e colhido nessa época. Então, os primeiros calendários surgem justamente para isso. Mas as coisas vão evoluindo e tivemos já diferentes calendários registrados. Já houve época em que foi utilizado pela grande maioria dos povos o calendário juliano, mas depois ele foi corrigido com algumas coisas que não combinavam, já que isso é feito com ciência por volta da astronomia, e o Papa Gregório XIII foi que desenvolveu esse calendário que a gente usa até hoje. Então a base é global, porque esse calendário ele é utilizado no mundo todo atualmente. É o calendário gregoriano. Gregoriano, porque quem formou o calendário assim foi o Papa Gregório XIII. Mas o início desse calendário é o nascimento de Jesus. Então, o ano 1 é o ano de nascimento de Jesus. Aqui a gente consegue ver isso numa melhor forma. Inclusive, esse calendário gregoriano, ele usa duas siglas muito importantes que a gente precisa conhecer. A sigla AC, que significa antes de Cristo, e por isso o A é minúsculo e o C é maiúsculo, porque é o C de um substantivo próprio, Cristo, e a sigla DC, depois de Cristo, D minúsculo e C maiúsculo, porque é substantivo próprio, Cristo. A gente é obrigada a usar a sigla AC quando acompanha algum ano que aconteceu antes do nascimento de Cristo. DC pode ser utilizado, mas não é obrigatório. Verdinho aparece o nascimento de Cristo, então vamos observar que esse é o ano 1, está bem no meio aqui dessa nossa linha cronológica. O que aconteceu antes de Cristo, a gente faz uma contagem decrescente. Então, a civilização egípcia, 2.500 anos antes de Cristo, ou seja, faltavam 2.500 anos para Cristo nascer. 4.000 antes de Cristo, surgimento da escrita. Faltavam 4.000 anos para Cristo nascer, então faltava mais tempo, por isso aconteceu antes. O uso do fogo pelos ancestrais humanos, 500.000 antes de Cristo, então faltava 500.000 anos para Cristo nascer. Por isso a gente faz de forma decrescente, porque o tempo vai diminuindo conforme vai chegando mais perto do nascimento dele. Uma curiosidade é que o surgimento da escrita separa em pré-história e história, o período que a gente estuda. Porque só com o surgimento da escrita que a gente começou a ter documentos que registravam a história. Não quer dizer que na pré-história não existia história.
também existiu, mas ela não tinha registro em documento. Por isso, a gente conhece como pré-história, antes da escrita, e história, o que veio depois do período da escrita. Então, como a gente vai falar novamente, o nascimento de Cristo é o ano 1 do calendário gregoriano, que é o calendário que a gente usa. Depois dele, a gente faz a contagem de forma crescente, porque vem evoluindo, né? A gente hoje está no ano de 2020. Mas aqui apresenta alguns pontos importantes da nossa história, que aconteceram depois do nascimento de Cristo. O Brasil colônia, ou a colonização do Brasil, 1530. Lembrando que o Brasil teve a invasão dos europeus em 1500, mas eles vêm para cá para montar uma colônia, fazer a colonização 30 anos depois, 1530. Primeira viagem do ser humano ao espaço, então a primeira vez que o homem pisou na Lua, 1961. E hoje, 2020, a gente tem constante avanço da robótica. E não só da robótica, mas também de muita tecnologia. Recapitulando, AC antes de Cristo, a gente faz a contagem de forma decrescente. DC depois de Cristo, a gente faz a contagem de forma crescente. Nascimento de Cristo é o ponto inicial do calendário gregoriano, que é o que a gente usa até hoje. Mas nós também podemos contar período de tempo em década. E hoje, será que acabou a nossa década ano passado e a gente em 2020 está iniciando uma nova década? Ou será que em 2020 a gente está acabando uma década? Vamos descobrir isso? Década, período de 10 anos. Nós sempre devemos começar a contar do ano que termina em 1. Exemplo, 1921 até 1930 é a década de 1920. 1961 até 1970 é a década de 1960. 1991 até 2000 é a década de 1990. 2011 até 2020 é a década de 2010. Então, nós sempre temos que começar a contar. O primeiro ano da década sempre vai ser o ano terminado em 1. Então, vamos responder a nossa pergunta inicial. Quando que acaba a década? Isso mesmo, 2020. Neste ano, acabamos a década de 2010. E ano que vem, 2021, iremos iniciar uma nova década. Tudo bem? Isso é para não esquecer mais, hein? Podemos agrupar o tempo por século também. Os séculos são representados por algarismos romanos, que vocês já aprenderam, mas eu coloquei uma tabelinha para a gente poder relembrar. Então, o 1 é com apenas o I. 2, duas letras I. 3, três letras I. Os números romanos não permitem que a gente repita uma letra mais de 3 vezes. Então, o máximo que a gente usa, 3 vezes. Por isso, quando passamos para o número 4, não podemos repetir 4 vezes a letra I. A gente vai utilizar uma letra I, que é 1 a menos, quando a gente bota na frente, representa menos, e o V, que é o 5. Então, eu tenho o 5 menos 1, que é o número 4. O 5 é o V, já o 6, colocamos o V, que é o 5, e o que vem depois a gente soma. Então, 5 mais 1, 6. O 7 é a mesma coisa, 5 mais 2, 7. O 8 também, 5 mais 3, 8. Não podemos repetir mais de 3 vezes. Então, o 9 é como se a gente diminuísse 1 do número 10. Então, quando a gente bota na frente, diminuímos. Então, é 10 menos 1, que é o nosso número 9. O 10 é o x, 11 vai ser o x, que representa o 10, mais 1, e assim por diante. Certo? Lembrando ainda que nós temos o 100, que é o C, 500, que é o D, e o 1000, que é o M.
Mas como podemos saber que século corresponde a um determinado ano? Agora a gente vai aprender a fazer isso. Primeiro exemplo. Devemos observar os dois últimos números do ano. Coloquei o 1831. 1831, esses dois últimos números que estão em vermelho são diferentes de zero. Então, já é um novo século. Por isso, eles vão representar mais um. Eu vou depois pegar os números da frente, que nesse caso é o 18, 1 e o 8, 18 mais o 1, porque os dois últimos números não são zero. Então, eu preciso somar aos números da frente o número 1. 18 mais 1 igual a 19. Mais século, temos que fazer a representação com números romanos. Então, 19 em números romanos é o 10, que é o x, e o 9, que é 10 menos 1, já que 1 está vindo na frente. Porque qualquer número que eu tiver depois dos dois primeiros, ou desse ano primeiro, esses dois últimos números, se passou de zero, já é um século novo, então eu estou acrescentando um século. Esse 1 é a representação de mais um século. Vou dar outro exemplo para vocês entenderem. Segundo exemplo, vamos observar os dois últimos números. Se for igual a zero, se for igual a zero, ele representa zero. Então, eu não preciso somar nada aos números da frente, ou eu posso somar o zero, que não vai representar nada. Então, 18 mais zero, ou 18 mais nada, vai ser apenas o 18. Então, é o século XVIII. É o último ano do século XVIII. Porque quando a gente entrar em 1801, se eu tiver um atrás, eu já tenho que somar mais um, ele vai entrar no século XIX. Mas não podemos representar o século XVIII desta forma. Precisamos dos algarismos romanos. Temos o 10 e o 8 para fazer essa representação. Terceiro exemplo. Pode haver ano com menos de 4 números. Hoje a gente já tem 4 algarismos no ano, mas houve uma época que não tinha. E para estudar história, a gente volta nesses anos também. Então, peguei o ano de 504. Primeira coisa, vamos observar os dois últimos números. São iguais a zero? Não. Nós temos 4, então precisamos representá-los com mais um, como se fosse o próximo século que já iniciou. Vamos pegar os números que tem na frente. Nesse caso, só temos um, o número 5. Então, vamos somar 5 mais 1, que é igual a 6. Então, o ano de 504 é o século 6, representado em números romanos, algarismos romanos. E o quarto exemplo, devemos observar os dois últimos números. É igual a zero? Sim, nesse caso, é igual a zero. Então, ele representa zero. Voltamos aos números da frente. Temos 4. 4 mais 0 é o próprio 4. Então, o ano de 400 é o século 4, representado em algarismos romanos. Temos uma tabela para a gente ter esses séculos melhor representados, mas é importante que saibam aprender a ver quando ele começa e até onde ele vai. Reparamos que o ano é do ano 1 até o 100, então o último é o 100, que é o século 1. Termina em 0, fica só o número da frente, e assim por diante, certo? Se tiverem dúvida, querem dar uma olhada melhor na tabela, dá uma pausa no vídeo, dá uma estudadinha na tabela e a gente tira a dúvida lá na nossa aula. Entramos então em milênio. Década, 10 anos. Século, 100 anos. Milênio, 1000 anos. É a contagem de 1000 em 1000. Atualmente, nós estamos no terceiro milênio.
Mas, professora, terceiro milênio? Se a gente está no ano de 2020, como pode ser 3.000 anos? Pois é porque do ano 1 até o ano 1000 foi o primeiro milênio. Do ano 1001 até o ano 2000 foi segundo milênio. Do ano 2001 até 3000 vamos estar no terceiro milênio e assim por diante. Então, a gente precisa cuidar com isso. E também pode ser contado esses períodos de tempo antes de Cristo, mas lembrem-se, tem que usar a sigla AC para representar esse período. A história também é dividida em períodos, e esses períodos têm alguns nomes que os representam. A pré-história, como a gente já viu, que acontece antes da escrita. Depois a gente tem a Idade Antiga, ou Antiguidade, que aconteceu 400.000 anos antes de Cristo. Podemos falar dos egípcios, dos gregos, dos romanos, tudo dessa época. Depois, a gente entra na Idade Média, que inicia em 476 e vai por volta de 1400 depois de Cristo. Depois da Idade Média, passamos para a Idade Moderna, 1453 depois de Cristo. A partir da Idade Moderna, entramos na Contemporânea, depois de 1789. A contemporânea é o que a gente tem até hoje, a nossa atualidade, ainda estamos na idade contemporânea. Finalizamos nosso conteúdo do capítulo 3 de História e, como atividades, nós vamos realizar as páginas 49, 50 e 51. E faremos a correção pelo aplicativo Zoom no dia 20, às 3h30 da tarde. Estarei te esperando. Beijinhos, professora Andresa. Até a próxima. Tchau, tchau!